isso aí eu falei assim, eu vou ser convidado para ministrar a palavra, vou ser convidado a pregar, então eu já posso meditar em cima disso. Então eu falei, então eu falei, Luciano, pessoal, Deus me deu uma palavra, então eu vou ser convidado, mas isso é uns 2 meses atrás. Aí eu falei, bom, eu estou só aguardando, não posso, vai convidar, porque quando Deus me dá uma palavra, Ele me convida. Só que essa palavra, irmãos, eu, pastor Laesa, pastora Paula, a gente costuma brincar assim, que quando o apóstolo vem aqui na frente aqui e dá umas chicotadas, sabe, com a palavra, aquela chicotada, aí a gente pede pro outro uma balinha, fala, me dá uma balinha aí, sabe, para tirar o gosto de sangue da boca, tanto que apanhou, né, durante o culto. E, pastor Laesa, eu preparei essa palavra chupando balinhas, não essa, mas a anterior. Então, aqui, eu falei, Deus vai ser essa mesmo. Só que quando o apóstolo me convidou, eu pensei, bom, já tem a palavra preparada, já está tudo pronto. E Deus falou, não é para agora isso. Eu falei, bom, então Deus, como sempre tem feito, quando eu sou convidado a trazer uma palavra, Ele me deu um único versículo, e eu li esse versículo e falei assim, gente, mas a gente lê a Bíblia, você lê várias vezes, e às vezes aquele versículo fala de uma forma diferente com você. Então esse versículo falou de uma forma diferente comigo, falou de uma forma diferente, eu comecei a meditar sobre aquele assunto, eu vi que se tratava de um assunto muito sério, e é assim, a igreja, né, até poderia estar, né, lamentável de estar vazia, poderia estar mais cheia, porque é uma palavra assim, de reflexão que serve para todos nós, que serve para toda a igreja do Senhor, uma palavra de reflexão sobre a nossa vida, né? Antes de compartilhar esse versículo, eu quero que vocês abram comigo no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 27. O bom aqui na França, e o bom da tecnologia, né, que o povo coloca aquele foninho de ouvido assim, né? E sai falando pra rua fora, então a pessoa está com um foninho. Então eu uso isso como desculpa, então eu saio pregando pra rua fora, ensaiando, sabe? Quem olha pra mim não vai achar que eu sou doido, né? Mas ele tá com um foninho, ele tá falando sozinho, só que você vai parar direito pra nós, ele tá ficando doido mesmo, não tem nada. Então eu aproveito o caminho pra casa e vou ministrando a palavra, e quando eu vejo alguém eu abaixo um pouquinho a voz, continuo. E pensa numa coisa que flui. Aí quando chega aqui na frente, começa a tremer na vez e foge tudo, dá aquele branco, a gente esquece que é Jesus, amado. Próxima vez eu vou gravar o áudio, chegar aqui e vou pôr, escuta aí, gente, ó. Né? Mas o livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 27, nós vemos está escrito assim, ó. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista e outros Elias, mas outros um dos profetas. Só aí. Então nós vemos assim nessa passagem aqui, que Jesus ali naquele momento com os seus discípulos, ele teve assim essa curiosidade, ele perguntou, quem eles dizem que eu sou? E os discípulos falaram assim, mesmo que naquela época existiam muitos que não reconheciam a Jesus como sendo o Filho de Deus, mas muitos ainda falavam que ele era enviado de Satanás, que estava fazendo aquelas coisas, era em nome do coisa ruim, não reconheciam, mas muitos ainda vendo tudo aquilo que Jesus fazia, mesmo não reconhecendo como Filho de Deus, mas via ele como sendo um dos profetas. Ah, não, eu acho que é João Batista. Ah, eu acho que é Elias. Não, é algum dos profetas. Essa é a visão que aquele povo tinha de Jesus. E então isso quer dizer o quê? Que Jesus era uma pessoa que tinha uma boa reputação. Ele tinha uma ótima reputação. Uma pessoa que por onde quer que passava, ele levava consigo um bom testemunho. Ele fazia com que as pessoas ouviam ele, ouviam a palavra que era ministrada e viam, não, ele vem de Deus, ele é de Deus. Talvez não reconhecendo ainda como filho de Deus alguns, mas viram, não, este é de Deus, por causa do bom testemunho que ele dá, por causa da sua boa palavra, por causa da sua boa conduta, tudo que ele faz é para glorificar o nome do Senhor.
E naquela mesma, não naquela época, né, mas depois que Jesus já tinha sido até crucificado, que os discípulos foram chamados, lá no livro de Atos 11, fala que eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Fala que eles foram chamados, eu esqueci o nome da Antioquia, acho que é isso mesmo, Antioquia. E os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão naquele lugar. E foi uma forma, segundo a história conta, foi uma forma que os fariseus, os religiosos da época, aquelas pessoas que perseguiam Jesus, criaram como se fosse uma chacota. O cristão, ele é cristão, e ria. Para eles era uma chacota. Mal eles sabiam que isso se tornaria uma palavra de maior orgulho para nós nos dias de hoje. Tanto para nós como para os discípulos naquela época. Uma coisa que eles criaram como se fosse uma chacota se tornou algo tão relevante que eu bato no peito e tenho orgulho de dizer que eu sou cristão. Eu sou cristão. E o que quer dizer a palavra cristão? Qual o significado dessa palavra cristão? A origem dela teve início lá na Antioquia, como foi chamado pela primeira vez os discípulos de cristão, e isso veio se espalhando até os dias de hoje. Eu sou cristão. E na época, em 315, 320 depois de Cristo, no Império Romano, o imperador Constantino, quando ele assumiu publicamente que ele também se tornara cristão, ele costumava dizer que cristão era uma miniatura de Cristo. Ele gostava de dizer isso, que cristão era uma miniatura de Cristo. Então assim nós somos observados, assim o povo nos vê, como uma miniatura de Cristo, alguém que assemelha a Ele, alguém que reflete Jesus na terra. Amém. Isso é a visão que as pessoas têm que ter de mim, têm que ter de você. Alguém que reflete, alguém que tem um reflexo de Jesus. Um cristinho. Um cristinho. Amém? Amém. Essa é a visão que as pessoas têm que ter de nós. Porém, infelizmente, tantas coisas horríveis têm acontecido no mundo evangélico, tanta coisa tem acontecido que o povo cristão tem perdido a credibilidade. O povo cristão perde a credibilidade por causa de escândalos, tantas coisas que vêm acontecendo. Então aquilo que é uma coisa de tão orgulho para nós, eu sou cristão, aí outra hora agora, quando fala assim, a pessoa fala eu sou cristão, a pessoa já, nossa, mas você é cristão? Então, refletindo sobre tudo isso, Deus me deu esse versículo, e são situações terríveis que têm acontecido. Vocês têm acompanhado aí o caso do pastor Anderson, a Flor de Lis, que é o último caso que tem acontecido aí. Eu conheci em 2008 o pastor Anderson aqui na França, e a Flor de Lis também. E pessoas, assim, um casal assim, com um testemunho incrível, impactou qualquer um que ouve aquela pregação, que ouve aquele testemunho, e um homem muito de Deus. E agora o que acontece? O homem é executado dentro da própria casa com 30 tiros, e a esposa é suspeita. Então você vê a bancada cristã lá no plenário, no Planalto, perdeu a credibilidade, está perdendo a credibilidade por causa de corrupção, por causa de coisas horríveis que vem acontecendo, coisas que é incrível, assim, é difícil até de entender. Porém, não se assustem com isso, porque essas coisas não é necessário que aconteçam. Está acontecendo, o amor está se esfriando, Jesus está voltando. Isso não é novidade para ninguém. Jesus vai voltar em breve. Amém. E não vai ser de repente não, porque já está sendo avisado já tem muito tempo. Então, nossa, ninguém me avisou. Não existe isso não, está sendo avisado tem muito tempo. Então, meditando sobre tudo isso que vem acontecendo, sobre esses maus testemunhos, essas coisas, isso é falta de vigiar também, irmãos. Porque hoje, talvez nós estamos dando um bom testemunho, mas nós devemos vigiar o dia de amanhã também. Nós devemos manter em oração, pedindo a Deus para nos capacitar cada dia, para poder, quando mencionarem o nosso nome lá fora, levar honra para o reino de Deus e não vergonha. É isso que deve acontecer com nós que somos cristãos, com o povo de Deus, com os cristãos. Isso deve acontecer. Dar esse bom testemunho. Amém. Levar conosco a presença do Senhor.
onde chegar, ser bem visto pelos outros, não importa onde seja, seja no seu trabalho, seja na igreja, porque como o apóstolo fala, ser crente aqui dentro é muito fácil. Dar um bom testemunho aqui dentro é muito fácil. Difícil é dar um bom testemunho lá fora. Nós fomos no mercado um dia desse aí, lá perto de casa, e o Pedro sempre tem um carrosselzinho lá que ele quer dar uma voltinha. Pai, o carro! Pai, é o carro! E a gente vai lá e paga para ele dar uma voltinha. Só que eu paguei com a carta, a compra e não tinha moeda. Então eu falei, Pedro, não tem. Ah, Luciano, não tem, Pedro, não tem. Aí ele, o carro, pai, o carro, pai, não tem. Falei, vamos lá, eu vou pedir fiado. Vende fiado para ela, Luciano, fala que você é crente. Ixi, se eu falar isso, você não vende. A gente fala e dá risada, mas infelizmente é o que vem acontecendo. O povo evangélico tem dado um testemunho tão ruim lá fora, que quando se fala que você é cristão, o povo não põe mais credibilidade. E isso tem que mudar, no nome de Jesus Cristo. Eu cheguei lá e falei com você, que meu filho está querendo dar uma voltinha, mas eu não tenho dinheiro. Ele pode dar, não precisa ter dinheiro não. Falei, tá vendo, senhor? Eu tenho nome. Eu tenho nome, eu confiado. E eu quero compartilhar com vocês um versículo que Deus colocou no meu coração. Provérbios. A introdução foi longa, hein? Mas eu estou inspirado. Vai chegar um tempo que eu não vou usar nem rascunho, mas isso aqui me faz eu me perder. Eu vou estudar em casa, chegar e abrir a Bíblia. Provérbios 1. Provérbios 22, 1. Perdão. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas e a graça. E a graça melhor do que a riqueza e o ouro. Vamos ler de novo. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Você está entendendo esse versículo? Eu já li várias vezes o Provérbios, mas agora eu li lendo. E vendo qual é a importância, a grande importância de se ter um bom nome. A importância de ter um bom nome. Aqui fala que é mais. Você pode ter uma conta bancária gorda, você pode ser próspero, você pode romper, isso não tem problema. Só que aqui fala que melhor do que tudo isso é você ter um bom nome, é você ter uma boa influência. De certa forma, todos nós devemos nos preocupar com a nossa reputação. Não de uma forma excessiva, não de uma forma extrema, porque senão nos faz de nós autocentrados, se você se preocupar excessivamente. Porém, devemos nos preocupar com a nossa reputação. Com a nossa reputação. Quando eu falo não excessivamente, porque nós vemos lá aqueles religiosos na Bíblia, aqueles fariseus que ficavam pregando nas esquinas, falavam mal, queriam ser vistos. Eles se preocupavam com a reputação, mas não porque ele queria ter um bom nome, porque ele queria ser visto por alguém. Então, não excessivamente, não autocentrado, mas sim se preocupar com a sua reputação, se preocupar com o que você tem feito no seu dia a dia. Amém. Preocupar com o que você tem falado no dia a dia. Isso é coisa que Deus tem ministrado para mim, no meu coração. Creio que Deus vai ministrar para você. E em nome de Jesus, Deus vai ministrar em quem estiver assistindo também. Né? Amém. Em nome de Jesus. É uma situação que nós devemos refletir. E eu te pergunto, diante desse versículo, diante de tudo isso que eu falei, eu te pergunto, qual é o seu nome? Quem é você? Qual é o seu nome? Como você é lembrado quando se tem uma rodinha de amigos e o seu nome é mencionado? Qual é a reação das pessoas? Infelizmente, muitas vezes assim, quando tem uma turma reunida e menciona o nome de uma pessoa, aquela pessoa que não dá um bom testemunho, aquela pessoa que se diz um cristão, mas está sempre mentindo, é uma pessoa que se diz cristão, mas é um beberrão, a pessoa que se diz cristão, mas está sempre xingando, está sempre falando palavrão.
Então, como é lembrado o seu nome numa rodinha? As pessoas entortam a boca, aposta. É uma coisa que nós devemos nos preocupar. Se você tem sido lembrado de uma boa forma, o seu nome tem sido assim lembrado, não fulano de tal apóstolo, homem de Deus, glória a Deus, vamos manter isso. Agora, se não tem sido assim, o dia da mudança é hoje, em nome de Jesus. Aleluia. O dia da mudança é hoje. Começar a ser bem visto, começar a dar um bom testemunho lá fora, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. E para que, ao mencionar o nosso nome, possa levar honra para o reino de Deus e não desonra e vergonha. Aleluia. Amém? Amém. Devemos nos esforçar para viver de tal maneira a não dar aos outros razão para falar de nós, para não dar razão, fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Eu lembro do pastor Edinaldo lá no Brasil falar para mim que um rapazinho lá da igreja dele falou: pastor, está tendo uma festa na casa de um amigo meu, mas eles não são crentes. Eu queria ir, é muito amigo meu, eu posso ir? Lógico que não pode. Vá. Vai se divertir com o seu amigo, porém ter um bom testemunho. Aí o rapaz foi. Aí no domingo seguinte chegou para ele e falou: e aí, como é que foi a festa? Pastor, foi bom demais, ninguém nem reparou que eu era crente. Ó. Gente, fez tudo igual todo mundo. Nossa, ninguém reparou que você é crente. Que coisa. Gente, tinha que ser diferente, né? Tinha que ser diferente. Devemos nos esforçar para viver de forma a não trazer vergonha para a gente. Precisamos ter um bom nome. Um bom nome nos permite ter uma boa influência sobre os outros. Eu, meditando nessa palavra, enquanto um mau nome nos leva a ter uma má influência. Meditando nessa palavra, Deus me fez lembrar de algo que aconteceu lá atrás, quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade. Que uma vez andando com meu pai não é crente. Tá? Observação, meu pai não é crente. Então isso é para você ver que ter um bom nome não é só para crente, não. Ter caráter e ter um bom nome é para todos. É para todos. Principalmente para aqueles que se dizem ter sido lavado e remido no sangue do Cordeiro. Para esse é obrigação. Para esse é obrigação. Você não é um cristino? Então haja como Cristo, né? Dê um bom testemunho. Deus está falando conosco nessa manhã. Amém. E o meu pai, ele saiu comigo na rua assim, e ele falou comigo, ele falou: filho, eu não tenho nada. Quando eu morrer, eu vou deixar minhas dívidas para você pagar. Misericórdia. Que ânimo, né? Porém, eu quero te falar uma coisa. Eu falei: o que, pai? Ele falou assim: a importância de ter um nome. Olha, irmão, o que Deus me fez lembrar quando eu tinha 9, 10 anos de idade. A palavra que Deus me ensinou no meu coração agora, o meu pai, que nem é crente, me ensinou há muitos anos atrás. Tem que falar quantos anos atrás. Alguns anos atrás. A minha idade não interessa. Porém, o meu pai saindo comigo na rua assim, ele falou: filho, você é pobre, a gente já não tem nada, então é obrigação para nós ter um bom nome, nós devemos ter um bom nome. Sabe, quer ver? Vamos comigo aqui. Aí eu andando com o pai na praça assim, aí ele passou numa banca de revista assim, e ele pegou o jornal assim, leu e chamou o fulano. Ok, Marçal. O nome do pai é José Martins, mas foi como Marçal. É nome artístico, meu pai era artista. Marçal. Aí ele falou assim: tá aqui, ó o Gabriel, beleza, Marçal, beleza. E eu: uai, pai, vai pagar não? Ele falou assim: não, eu não preciso pagar. Ele, agora. Ele tem confiança em mim, ele sabe que eu tenho sou uma pessoa que tem caráter, ele sabe que eu tenho um bom nome, ele sabe que eu vou pagar ele amanhã. Pô, depois ele sabe que eu vou pagar. Ele: você quer um lanche? Eu falei: quero. Aí chegamos numa lanchonete: o que você quer? Eu falei: uma coxinha e uma coca. Aí fiz aquele lanche ali, ele falou: dona Antônia, eu lembrei de fazer o nome da mulher, muito memória de Deus, Jesus, sai desse lado. Memória voltar. Dona Antônia, tá certinho? Tá certinho, Marçal. Eu falei: gente, mas meu pai não paga nada.
Falei, pai, você não vai pagar? Ele falou, vou. Só que ela sabe, se eu não pagar agora, ela sabe que eu vou pagar mais tarde, quando eu passar. Eles não se preocupam em tomar um cano nesse... Ele não se preocupa assim, ele não vai pagar. Ele não tem essa preocupação quando se trata de mim, porque eu tenho um bom nome. Aí sentei numa pracinha com ele assim, aí passou um carrinho de picolé. Aí ele, picolé, vem cá, dá 2 picolé aí. Depois eu acerto pra você. Beleza. E foi embora. Eu saí contando pros meus amigos depois. Falei, meu pai, ele tem um bom nome, sabe? Meu pai nem precisa pagar, todo mundo confia nele, todo mundo sabe que ele vai pagar. Todo mundo sabe que ele... eu fiquei assim, admirado com aquilo. E eu guardei isso comigo. Depois, na adolescência, desviei de tudo isso, me tornei uma pessoa mau caráter, me tornei uma pessoa que não tinha um bom nome, uma pessoa que não dava um bom testemunho, mas glória a Deus, Deus me tirou daquele abismo, me trouxe, hoje eu estou aqui na frente, hoje eu tenho um bom nome. Né? Amém. Hoje eu tenho um bom nome, graças a Deus, graças à misericórdia do Senhor. Hoje eu procuro, eu não falo pra você assim, nossa, não vem pensar que eu sou o santão, não, eu sou santarrão não, tá? Às vezes eu dou umas vaciladas também, porém, tenho pedido a Deus todos os dias, clamado sempre ao Senhor para me ajudar a ser melhor. Ajudar a ser melhor a cada dia, ajudar a dar um bom testemunho. Me ajuda, Senhor, a ser mais amigo, me ajuda a ser um melhor amigo, um melhor discípulo, um melhor esposo, um melhor pai. Tenho sempre clamado ao Senhor isso. E eu creio que isso vai acontecer, que Deus está acontecendo. Um exemplo disso, o ex-prefeito da minha cidade, ele foi prefeito por 2 mandatos. Uma cidade não é uma cidade novinha também não, uma cidade grandinha e tudo. E a esposa dele lá no Brasil, o ano passado, falou assim, ele falou para ela assim, o que você quer de presente, seu aniversário de 60 anos? Ela falou assim, eu queria jantar lá em Paris com toda a minha família. E além de ser ex-prefeito, ele é dono de uma usina elétrica que distribui energia elétrica em várias cidades de Minas. Então é uma pessoa que tem dinheiro. E ele falou assim, ok. Então ele veio com a esposa, com os filhos, com os netos, com as irmãs, com os genros. E trouxe a empregada e o filho da empregada, que trabalha com eles há anos. Então alugou um restaurante em Paris, só que aí teve mais um pedido da mulher. Eu quero passar meu aniversário com a minha família, mas eu queria muito que o Robson e a Luciana estivessem juntos. Glória a Jesus, por isso. E quando aí nós fomos para aquele restaurante, chegou lá assim, violoncelo ao vivo, aquela mesa enorme lá assim, eu sentado lá assim, e os dois, que eram o patriarca e a matriarca, fizeram questão de sentar do meu lado da minha esposa. Então eu olhando aquela situação assim, sabe, e me alegrava o coração, porque eu vi a palavra do Senhor se cumprindo, que diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Então, aonde aquilo que trazia, que era vergonha, que era um mau exemplo, que tinha um mau nome, agora tem um bom nome. Agora é conhecido, é um servo e uma serva de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, fiquei muito feliz com essa situação, observando e vendo Deus me colocando no lugar de honra. Então, tenho buscado a ter um bom nome. Isso me alegrou muito o coração. Isso e outras coisas que aconteceram, que sempre quando acontece, Deus me traz a memória sobre isso, que onde abundou, superabundou a graça. Então, Ele sempre me traz isso e eu sempre me alegro o coração. E até me emociono de ver a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Não importa qual o meu entendimento, qual o seu entendimento da doutrina, não importa o seu entendimento, a sua doutrina, o seu falar, não importa nada disso. Você não pode levar as pessoas a Cristo se não tiver uma boa reputação. Então você pode ser uma pessoa eloquente, uma pessoa que fala bem, que conhece. Eu sou conhecedor da Bíblia, eu fiz doutorado, mestrado. É a favela, sai favela. Entendi. Esse John também. Mas você pode ter.
Mas você pode ter tudo isso, mas se você não tiver uma boa reputação, você não vai levar ninguém para Cristo. Você não vai levar ninguém para Cristo se não tiver um bom testemunho. Quem é que vai querer seguir uma pessoa que faz as mesmas coisas que ele? Tipo assim, a pessoa está afundada no pecado e cola em você pensando que vai receber algo de Deus e descobre que você faz as mesmas coisas. Descobre que você tem fama por aí de dar trabalho para os outros e não pagar. Aí descobre que você fala mentira, a Deus dará. Que você vive soltando palavrão, gritando de todo lado. Então pessoas que está sendo uma má influência para as pessoas que estão à volta. E isso não tem agradado o coração de Deus. Deus quer mudança. Amém. Deus quer transformação na nossa vida. Deus quer fazer de nós verdadeiros cristãos. Amém. Verdadeiras miniaturas de Cristo andando por aí, né? Dando um bom testemunho. Amém? Um bom nome honra a igreja de Deus, enquanto um mau nome traz opróbrio sobre a igreja. Provérbios 18:3, abre aí um pouquinho de Bíblia. 18:3 diz assim a palavra de Deus: vindo o ímpio, diz assim a palavra de Deus, vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignominia, a vergonha. Ignominia, um comportamento vergonhoso, quer dizer. Então, irmãos, quem é você? Qual é o seu nome? Eu te pergunto. Quando você é mencionado numa rodinha de amigos, você tem trago honra ou desonra para o reino de Deus? Eu vi um versículo aqui na Bíblia que eu falei assim, gente, esse versículo não estava aqui. Ele não estava, ele foi colocado essa semana. Quer ver? Eu não ia nem compartilhar ele, mas eu quero compartilhar com você. 1 Pedro. Nada de ter comportamento vergonhoso. Somos cristãos, cristinhos. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, no versículo 15 e 16. Olha só, não estava, esse versículo não estava, foi colocado essa semana, porque eu não tenho. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus da glória, o Espírito da glória. Desculpa, vou ler de novo. Pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se estremece em negócios alheios. Na minha outra versão fala, sabe o quê? Fala assim, como aqueles que intrometem na vida alheia, fofoqueiro. É isso que diz na minha outra versão. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como aquele que fala da vida dos outros, na minha versão. Então você vê, se nós devemos preocupar com a nossa reputação, não excessivamente. Por quê? Não excessivamente, já falei e repito, porque se você é normal pessoas começarem a dar um mau a falar mal de você, se você está rompendo o caminho do Senhor. O diabo vai levantar pessoas para inventar mentiras no seu nome. Só que tudo aquilo, o apóstolo inventava muitas calúnias, muita mentira a respeito do nome dele. Mas ele precisa levantar a mão por isso? Nem ele, nem nenhum de nós precisa, porque a nossa justiça é Deus. Aleluia. A nossa justiça é Ele. Então nós não devemos nos preocupar excessivamente com mentiras que vem falando lá fora, porque a nossa justiça vem do alto, nossa justiça vem de Deus. Mas nós devemos nos preocupar sim com o nosso comportamento no dia a dia. Devemos nos preocupar sim. Então, aqui nesse versículo 14 aqui, fala assim, se você está aparecendo pelo nome de Cristo, glória a Deus por isso.
Por você ser cristão, estão falando mal, estão te injuriando, estão inventando mentiras. Glória a Deus. Deus é a sua justiça e é Ele que vai cuidar de toda a situação. Porém, no versículo 15 vai e fala: mas nenhum de vós seja então mentiroso, malfeitor, falador da vida dos outros, porque aí sim as pessoas vão estar falando verdade a seu respeito, e aí sim você vai estar levando desonra para o reino de Deus ao invés de estar levando honra. E é inaceitável, é inadmissível que uma pessoa que diz que nasceu e foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro fique dando um testemunho desse lá fora, levando as pessoas para o inferno. Devemos vigiar a nossa boca. Amém. Devemos vigiar a nossa boca, vigiar nossas atitudes. Vigiar nossas atitudes diante daquelas pessoas que estão lá fora, que nem conhecem a Cristo, mas que estão te observando e vendo que você não está fazendo diferença nenhuma para eles. Devemos vigiar isso. Quanto a isso, nós devemos sim nos preocupar, porque o nosso objetivo é levar pessoas para o céu e não tirar de lá. Amém? Amém. A reputação espiritual é vista do mesmo modo. A credibilidade cristã tem sido enfraquecida devido ao comportamento e o caráter ruim de tantos cristãos por aí. E Paulo recomenda em 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, no versículo 32, diz assim a palavra de Deus: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Vocês estão entendendo? Essa é a recomendação do apóstolo Paulo para nós. Irmãos, se você falar baseado na sua reputação, baseado em como as pessoas reagem quando falam no seu nome, você pode, aqui na terra, você pode entender como é a sua reputação no mundo espiritual. Se você tem ou não autoridade lá, uma coisa reflete a outra. Uma outra coisa que me veio à mente é que há um tempo atrás eu já tinha me convertido já lá no Brasil, antes de vir para a França, e estava tendo uma festa numa casa, e na casa o pai era crente, a mãe era crente. Tem uns 15 irmãos, fazer filho daquele jeito não dava. Mas ali naqueles 15 ali tinha uns 7 que era crente. E tinha um neto que era crente. Então ali estava meio dividido. Uns cristãos, outros não, apesar que hoje em dia todo mundo fala que é cristão, a pessoa vai roubar e fala assim: em nome de Jesus vai dar tudo certo, eu sou crente. Eu sou cristão. Hoje em dia todo mundo fala que é cristão. Agora, comportar e agir como Cristo, aí a pessoa está pulando fora. Mas então naquela situação ali estava acontecendo aquela festa, e naquela festa, no decorrer da noite, uma daquelas pessoas que não era crente foi de Deus. Estava acontecendo alguma coisa ali que não condizia com a palavra de Deus, que não condizia com o testemunho daqueles que estavam ali, que se diziam cristão. Mas aí, uma pessoa ali dentro ali foi possessa por um demônio. Eu não estava lá não, mas disse que a coisa foi horrível. Diz que o rapaz falava grosso, falava fino. Então os crentes entenderam, falaram assim: é uma possessão, uma manifestação demoníaca. Então o que eles fizeram? O que vocês acham que eles expulsaram o demônio? Pegaram uma corda, juntou todo mundo em cima e amarrou o endemoniado. Amarrou literalmente, mas não foi, ele está amarrado, não, foi uma corda. Deu um monte de nó e deixou lá o cara amarrado. Está amarrado literalmente, né? Chama o pastor, meu Deus. Vai na casa do pastor. 2 e tanto da manhã. Vai na casa do pastor. E sai desesperado e vai lá na rua e diz assim: pastor, pastor, que foi? Tem um demônio manifestou ali, vai lá expulsar. Gente, que vergonha. Que vergonha. Numa casa onde 50% das pessoas são crentes, não tem um que tem autoridade de pôr a mão e falar: sai em nome de Jesus Cristo. Não tem um. Por quê?
por causa do mau testemunho que estava dando ali, porque se igualou a todos aqueles que estavam presentes, cometendo as mesmas coisas, os mesmos atos, fazendo as mesmas coisas, então não tinha autoridade. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu veio a mente aqui, eu não vou nem falar isso, veio a mente aqui agora, mas há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, eu estava orando a Deus, orando. E eu tive assim, a Bíblia fala que os velhos vão ter visão, os jovens sonhos, então eu tive dois sonhos. Eu sou jovem? Eu não sou jovem. Então eu tive foi a parte jovem. Aí, e nessa visão, o sonho, teve uma manifestação demoníaca. Então eu cheguei assim e pus a mão com toda a autoridade, falei, sai no nome de Jesus Cristo, e o demônio saiu correndo. Então eu abri o olho assim e Deus falou para mim assim, estou te devolvendo a sua autoridade. Você sabe tão pesado, quão pesado foi isso para mim? Porque eu me perguntei, quando foi que eu perdi? Quando foi que eu perdi minha autoridade? Eu estou indo na igreja. Eu estou ali lendo a Bíblia. Então isso foi muito pesado para mim. Ouvi a voz de Deus falando assim, estou te devolvendo a sua autoridade hoje. Falei, glória a Deus por isso, né? Me devolveu. Amém. Não vou perder mais, em nome de Jesus. Né? Continuar buscando, continuar orando, como eu tenho feito. Estou decidido, irmão. Estou decidido. Daqui para frente, assim, agora, nada de perder mais, não. Amém. Mas você está vendo tão pesado que é isso? Será que você ainda tem autoridade? Será que você já perdeu sua autoridade e não está nem sabendo? Será? Se você se encontra numa situação dessa, você tem autoridade para poder falar como Jesus está, nada de entrevistar a capeta, não, senão vem o São Sebastião e acaba com tudo, né? Nada de entrevistar, não, mas falar como Jesus, cala a boca e sai. Cala a boca e sai dele. Não precisa de mentira, não precisa de estardalhaço, não precisa pular, não precisa fazer nada. Cala a boca, sai dele. Em nome de Jesus. Se essa autoridade foi roubada e você não percebeu, Deus vai te dar hoje de novo. Eu vou te devolver a autoridade hoje de novo. E você, a partir de hoje, faça diferente. Vigia mais no seu comportamento, vigia mais na sua boca, vigia mais nas suas atitudes. Preocupe mais com a sua reputação que você tem preocupado. Não para agradar os outros, mas para agradar a Deus. Não para agradar o apóstolo, mas para agradar ao Senhor. Para levar honra para o reino de Deus e não vergonha. Sabe por quê, irmãos? Eu falo para vocês. Sabe por que Deus me traz assim, Deus ele me traz assim, me traz a trazer essa palavra neste momento aqui, porque Ele quer fazer algo. Amém. Ele quer fazer algo. Talvez quando você tem sido mencionado numa rodinha de amigos, talvez as pessoas tenham cortado a boca e tenham falado mal de você. Fulano de tal. Deus quer mudar essa situação. Deus ele quer, em nome de Jesus, a partir dessa manhã, se você receber essa palavra no seu coração, falar assim, Deus, eu quero ter o meu nome mudado. Eu quero ser transformado. Amém. Se eu perdi a autoridade na caminhada, Senhor, me devolva a autoridade nessa manhã. O Senhor está nesse lugar e Ele está pronto. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Aleluia. Simplesmente porque Ele te ama. Apesar de todas as decepções, apesar de todas as coisas que nós temos feito que não agrada ao Senhor, o amor dele é incondicional por cada um de nós. Ele nos ama profundamente. E por nos amar tanto assim, Ele quer restaurar a autoridade. Por nos amar tanto assim, Ele quer nos dar um novo nome nessa manhã. Ele quer mudar a minha história, mudar a sua história. Amém. O último versículo, Isaías 43, 1. Aleluia, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua presença.
Obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado por ser o mais interessado de todos a ver cada um de nós vivendo, sendo transformado dia após dia. Isaías 43:1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Aleluia, Jesus. Quando nós lemos esse versículo, nós vemos que não se trata eu te criei, ó Jacó, e te formei, Israel. Não se trata de duas pessoas diferentes. Se trata da mesma pessoa, porém transformada. Porém com um nome transformado. Porém com um novo nome, uma nova autoridade, uma nova identidade. Deus, Ele quer mudar o seu nome nessa manhã. Como naquele val de Jaboque ali, que Jacó, ele lutou com um anjo. Ele lutou com um anjo. Eu não te solto enquanto não me abençoar. Ele lutou a noite toda com aquele anjo. E o que aconteceu? Ele foi abençoado. Ele alcançou essa graça maravilhosa. Ele teve o nome transformado. Ele teve o nome transformado naquela noite. Aleluia. Deus, Ele quer transformar nossas vidas. Ele quer mudar o seu nome nessa manhã. Amanhã na sua identidade vai estar o mesmo nome. Mas espiritualmente falando, quando o seu nome for mencionado, o diabo não vai rir mais não. Ele vai temer. Esse é o objetivo. Quando o diabo ouvir o seu nome, ele vai temer. Porque essa pessoa, ela pode fazer um estrago no inferno. Ela tem autoridade de Deus para saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Amém. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Convidar você a ficar de pé nessa hora.